Olá, audiência do Diário Popular IPTV. Hoje, na série de reportagens com os candidatos a prefeito de São Paulo, a nossa convidada é a deputada federal Joyce Hasselmann. Como estamos em ambiente seguro e com a distância regulamentar, nós vamos fazer as entrevistas sem máscaras, até para melhorar a comunicação. Deputada. Também estou imunizada, né? Também está imunizada. Já fiz os exames aqui, tem tanto anticorpo que dá para fazer vacina com meu sangue. Então tá tudo bem. Deputada, por que a senhora quer ser prefeita de São Paulo? Porque São Paulo merece muito mais do que já teve. Eu tenho andado, Paulo, por todos os cantos e tenho visto quanto São Paulo foi abandonada. Para você ter uma ideia, há uma diferença entre as regiões mais nobres de São Paulo para a periferia de 100 anos, seguramente. Nas últimas décadas, São Paulo não teve um prefeito. Teve um bando de gente frouxa, preguiçosa e corrupta dentro da prefeitura, com máfias dentro da prefeitura. Eu cheguei em Brasília, eleita a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados, na minha primeira eleição e com muito orgulho, e em um único ano, eu fiz muito mais que muito marmanjo fez em 30 anos em Brasília. E eu mostrei isso. Liderei o governo Bolsonaro no primeiro ano, entreguei a reforma da Previdência, que também fui eu que liderei, com uma economia de 1 trilhão, entreguei todos os créditos que o presidente precisava para pagar BPC, Bolsa Família, todos os programas sociais. Se você olhar a minha produção, relatei o Pronamp, que é um programa de crédito agora para a época da pandemia, para as pequenas e microempresas. Então, você olha a minha produção e olha a produção daqueles marmanjos, poxa, minha produção é muito, muito, muito superior. E eu quero fazer a mesma coisa em São Paulo, porque olhando os candidatos que se colocaram à disposição, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. É tudo para a esquerda. É uma esquerdalha só. Um é pintadinho de verde e amarelo, que é tucano, mas é esquerda. O outro lá tá pintadinho de laranjado, esquerda, comunista. O outro é o Boulos, invasor de terras. Como é que eu, invasor de propriedade, de terra, de tudo que se deixar, né? É propriedade privada. Como é que eu vou cruzar os braços? Vendo São Paulo quebrada, uma pandemia que arrasou a cidade, vendo o comércio quebrando, o setor de serviços quebrando, vendo as lambanças que o Bruno Covas faz, porque é incompetente. Ele pode ser legal, o cara é gente boa, eu acho o Bruno gente boníssima, mas minha mãe também é gente boa. E nem por isso ela serve para ser prefeita de São Paulo. Então, é por responsabilidade com a cidade que me acolheu, com a cidade que me elegeu, que eu decidi sair nessa empreitada para realmente colocar ordem aqui na cidade e resolver os problemas que ninguém resolveu até agora. Candidata, a pandemia vai deixar uma herança maldita, que é a questão econômica. Como que a senhora pretende lidar com essa questão? Qual o seu projeto para recuperar a economia paulistana? Com coragem e tem até um pouquinho de maluquice para botar as máfias para fora. Só assim a gente vai conseguir dinheiro para resolver os problemas da nossa cidade. O meu orçamento vai ser muito menor, porque eu já estudei o orçamento atual do prefeito, já estudei o que ele fez, as lambanças que ele fez, os esqueletos que está deixando que eu vou ter que resolver. Então eu vou ter um orçamento aí de quase 10 bi a menos do que teve o prefeito. Some-se a isso toda a questão da pandemia, toda a quebradeira. Como é que a gente faz para resolver? A gente vai ter que cortar a mamata de todo mundo. Eu vou fechar a SPTrans, eu vou parar de dar subsídio para transporte coletivo. Não tem sentido todo ano a prefeitura meter a mão no bolso do trabalhador em 3 bilhões de reais de imposto e entregar nas mãos das concessionárias que prestam um serviço péssimo, cobram uma passagem cara, o sistema não funciona. Por que em São Paulo não funciona? Por que funciona em Curitiba? Por que até no Rio de Janeiro funciona sem subsídio? E aqui não, tem que tirar dinheiro do bolso do mais pobre para ficar enchendo as burras de empresas que estão numa máfia de transporte ligado com tudo que é tipo de crime organizado, são sempre as mesmas que ganham a licitação. Então eu vou começar por aí. Pronto, já me sobrou 3 bilhões. Opa, beleza. Com 3 bi eu já começo a poder ajudar o comércio, a indústria e fomentar pequenas linhas de crédito para mulheres e para quem quiser ter o seu trabalho em casa, fazendo a capacitação profissional técnica dessas pessoas e dando uma pequena linha de crédito, como eu fiz a exemplo do Pronamp em todo o Brasil. Cortar cargos comissionados. Chega de farra de comissionado. Malandro é filho de vereador, irmão de não sei quem, primo não sei das quantas, chega lá, dá uma ligadinha pro prefeito, pro secretário, arruma um carguinho aí, pronto. Não sabe fazer nada, coisa nenhuma, nunca trabalhou e já sai ganhando 20, 25 mil reais por mês. Quem é que paga? Você paga. Eu pago. Todo mundo que paga imposto paga. Então, se a gente fizer o básico, que é chutar as máfias para fora, parar de dar dinheiro para essas empresas que não atuam como empresas realmente,
prestando um bom serviço, cuidando da população, cortar os esquemas aí das OS malandras, porque tem OS que funciona na saúde, tem OS que só mão de gato, vai lá tomar o dinheiro do povo, já começa a sobrar dinheiro para a gente colocar em ordem a cidade de São Paulo. Então eu não estou preocupada com o orçamento. Quem tem que estar preocupado são aqueles que estão lá. Quem tem que estar preocupado é o Bruno Covas. Quem tem que estar preocupado é a tropa do PT aí, porque eles não conseguem fazer nada. Todo mundo tem, de uma maneira ou de outra, um telhadão de vidro. Está ligado, direto ou indiretamente, a essas máfias. Ou tem medo das máfias. Falou em PCC, eles tremem. Ai, meu Deus do céu, não vou mexer no transporte, não vou mexer no lixo, porque tem PCC por trás. Então, não vai resolver a cidade. Eu vou chegar, sem medo, todo mundo sabe que eu não tenho medo de nada mesmo, para poder resolver. É o único jeito da gente ter dinheiro para, lá na ponta, levar esses benefícios para a população. Para que a população possa realmente, lá de Parelheiros, entender que ela pode ter uma oportunidade sim. Se ela está lá, ela pode ter oportunidade. E a gente vai levar essa oportunidade para ela. Eu sei que a senhora esteve na Cracolândia e até teve um pequeno mal-estar com a polícia que não queria que a senhora entrasse lá. A pergunta é, como é que a senhora pretende resolver a questão da Cracolândia? E me diga uma coisa, o que pretende fazer em relação à questão da revitalização do centro de São Paulo? Não teve mal-estar nenhum com a polícia, tá? Nenhum, né? O que aconteceu é que alguns agentes que estavam ali me disseram, deputada, a senhora não, é bom que não vá, os noias, eles podem ser violentos, eles podem chegar... Eu falei, eu quero ir. Aí, não, mas fica aqui na esquina. Eu falei, não, eu quero ir. Aí até um policial falou, mas, deputada, a senhora vai ver o inferno. Eu falei, pois eu quero. Eu quero ver como é, eu quero ver como é esse inferno. Porque é só vendo, entendendo, sentindo na pele que a gente vai costurar uma solução para isso. E tem que ter solução. Aquilo lá é subhumano. É algo, é surreal, são famílias inteiras que estão ali, ou aliciadas pelo tráfico, ou vencidas pelas drogas, ou exploradas de todas as maneiras que você pode imaginar. E aí, conversando, eu fui conversar com os noias. Tava eu lá de salto agulha desse tamanho, andando pela Cracolândia, porque eu não deixo de ser quem eu sou. Teve malandro, até aquele filho mais bobalhão lá do presidente, acho que ele dorme e acorda pensando em mim, ele tem que fazer uma terapia. Ele postou um videozinho no momento em que alguém estava arrumando, meu cabelo para uma gravação. Olha, o meme tá pronto. Eu tenho que deixar de ser quem eu sou porque eu vou na Cracolândia? Queria o quê? Que eu fizesse como os últimos políticos fizeram? Que eu vestisse uma roupa de gari, para fingir que eu sou um gari que nunca fui, é isso? Ou para fingir que eu sou uma noia que nunca fui? Não, eu sou a Joyce, desse jeito. Eu não vou deixar de ser a Joyce. E eu fui na Cracolândia como a Joyce. Com meu escarpanzinho, meu salto agulha, fui lá, conversei desde aquele viciado que está entrando ainda nesse processo das drogas, até aquele completamente, como a própria polícia diz, noiado, que não responde por si. Veja, eu não sou uma especialista nisso, eu não sou médica, Sou casada com médico, mas não sou médica. Então, mas qualquer pessoa enxerga quando alguém não está mais respondendo por si. E para essa pessoa que não está mais respondendo por si, pela sua vida, e que está colocando a sua vida em risco e a vida do outro, porque ela é capaz de matar por uma pedra de crack, não tem solução. Tem que ser internação compulsória. Mas os outros prefeitos, o João Dória tentou. Bom, eles não têm 10%, somando todos, da coragem que eu tenho. Eu vou fazer e acabou. Não tem conversa, não tem plaquinha de, olha, crack livre, direitos humanos. Direito humano é o direito da pessoa sobreviver, da criança ter escola. É o direito daquela criança que está lá com aquele pai viciado ter uma condição de vida. Isso é direito humano. Então, eu vou ter a responsabilidade, o poder público tem que ter a responsabilidade de quando aquela pessoa não responde por si, o poder público tem que responder. E aquele que não está aliciado, viciado dessa maneira, que já não perdeu a guerra para as drogas. Bom, esse tem um outro tipo de tratamento. Eu quero trazer as famílias e as igrejas muito para perto. Hoje as igrejas fazem trabalhos, cada uma de um jeito, a prefeitura, ao invés de incentivar, só atrapalha, é um negócio impressionante. Quando o governador, o prefeito, João Dória, lá atrás, quando deu aquela passadinha lá pela prefeitura, eu cheguei a levar alguns pastores para conversar com ele, que fazem um trabalho muito bacana de realmente atender essas pessoas com o coração. Porque algumas elas querem só ser ouvidas, elas têm mágoas profundas, histórias tristes, e elas precisam disso. E não é o técnico, não é a polícia que vai fazer. A igreja vai fazer.
A igreja, às vezes, faz esse papel até de família. Então, eu quero trazer as igrejas para perto e eu quero trazer a família para perto. Onde houver a oportunidade de restabelecer o vínculo familiar, eu vou tentar fazer isso. Como é que a prefeitura ajuda? Ajuda com tratamento, ajuda com psicólogo, ajuda com psiquiatra, se necessário for, ajuda no acompanhamento, mas restabelecer o vínculo familiar para aquele que não está totalmente perdido para as drogas é muito importante. E para o que foi para a internação compulsória, aí, num segundo momento, quando ele passar por todo o tratamento, aquelas crises de abstinência que a gente sabe que todo mundo já viu um filme, uma novela, todo mundo sabe como é que funciona, aí ele entra no passo 2 e nós vamos tentar trazer a família. Em relação ao centro, é uma vergonha. O centro foi abandonado. O centro está abandonado igualzinho foi abandonado Grajaú, igualzinho foi abandonado Parelheiros, igualzinho foi abandonado o extremo leste da cidade, igualzinho foi abandonado o extremo norte da cidade, igualzinho foi abandonado Paraisópolis, igualzinho foi abandonado tudo. Então, é vergonhoso andar pelo centro da cidade, você vê aqueles prédios lindíssimos. Assim, antes mesmo de eu pensar em entrar para a política, às vezes eu ficava andando pelo centro e olhando aquela arquitetura, aqueles prédios lindos, né, desenhados assim, prédios históricos, pichados, com tudo quebrado, invadidos. Isso tem que ser resolvido. Ah, mas a prefeitura não tem dinheiro. Provavelmente não tenha mesmo. Como é que você faz? Capital privado. Traz para dentro quem quer fazer uma PPP, parceria público-privada, vai ter que ganhar alguma coisa, claro. Mas aí é um jogo de ganha-ganha. Ganha a empresa que entra lá, reforma tudo, faz o retrofit, deixa tudo bonitinho, né? Ganha a população, que vai ter uma moradia no centro, a um custo mais baixo, e eu consigo trazer essa população que foi empurrada lá para a periferia, para perto do trabalho. Ganha a prefeitura, que vai ver um centro bonito, revitalizado, organizado, né? E vão falar muito bem da prefeita, olha que beleza, ganho eu, porque todo mundo vai falar bem da prefeita que resolveu um problema que ninguém conseguiu resolver até agora. A população de rua cresceu entre 2015 e 2019 cerca de 53%, chegou à questão de 25 mil pessoas em dezembro do ano passado. Após a pandemia, estima-se que sejam 30 mil pessoas. Como resolver essa questão, candidata? Primeiro, fazer a separação. O que é o morador de rua que não está envolvido com as drogas. Então, é uma solução diferente para essa da Cracolândia ou das Cracolândias, porque hoje são várias em São Paulo, né? O que foi feito foi pisar num formigueiro, dizer que a Cracolândia foi desmontada e não foi. Então, vamos separar. O morador de rua especificamente. A gente tem que ver de onde é esse morador de rua. Esse morador de rua é de São Paulo? Esse morador de rua foi trazido para cá? Porque tem muito prefeito que exporta morador de rua, tá? Eu já vi isso, tá, gente? Eles pegam o morador de rua, pagam uma passagem, põem no ônibus e ó, tchuf, despacham para São Paulo para o problema ficar aqui em São Paulo. Então é importante ver, fazer esse mapeamento, ver se é possível reinserir essa pessoa na família da mesma forma, se ela é de outro estado, de outra cidade, né? E para aqueles que têm condição, trabalhar da mesma forma, capacitação profissional. Atuar num trabalho social, sim, essas pessoas precisam do trabalho social. Não adianta dizer que você não vai ajudar, que você não vai estender a mão, que você vai deixar famílias inteiras dormindo debaixo de frio, debaixo de chuva. A situação é muito triste. Perto da minha casa, 2 quadras para baixo, virou um acampamento de moradores de rua. Um acampamento. Assim, você vê barraquinhas uma do lado da outra e você vê que são pessoas que perderam a sua casa ou a condição de pagar o aluguel. Elas não querem estar ali. Quem é que quer estar na rua, gente? Quem é que quer estar na rua? Ah, pode ter um ou outro explorador, né, invasores, mas aí é malandro. O morador de rua, a pessoa que foi obrigada a ir para a rua, ela não quer estar lá. O que eu mais escuto na cidade, eu quero um teto, eu quero um teto. As pessoas perguntam para mim, você vai me dar um teto? Eu falo para eles, olha, eu não vou prometer dar nada, mas eu vou trabalhar para resolver. E a melhor forma de resolver é criando essas moradias mais populares, trazendo essas pessoas para debaixo de um teto seguro e sempre tendo uma porta de saída. O programa social ele não pode ter porta fechada, senão ele vira um custo impagável. Não só para a prefeitura, como para o governo federal. Eu sempre defendi que o Bolsa Família tem uma porta de saída. Então, se essas pessoas vão receber um aluguel social, ou se elas vão para um imóvel reformado no centro, o que é importante? É importante que ela passe por um processo de capacitação profissional. Ah, mas é analfabeto. Analfabeto sabe, consegue aprender a fazer pão, fazer bolo, cortar cabelo, ser pedreiro. Não tem problema.
A gente faz o processo de capacitação, mapeia a cidade para saber qual é o tipo de profissional que é mais necessário na região A, B, C e D. E dá a capacitação atrelada a essa ajuda social. E aí a gente começa a fazer com que essa pessoa comece a andar com as próprias pernas e não precise mais da prefeitura. Bom para mim, que vou gastar menos, bom para ele, que vai ganhar mais. Então, é isso que eu pretendo fazer. Candidata, a Câmara Municipal aprovou e o prefeito Bruno Covas começou a executar uma lei que fecha o Minhocão. Só que até agora ninguém explicou onde vão colocar os carros que circulam em cima e embaixo do Minhocão. A senhora tem alguma proposta para isso? A senhora vai continuar com esse fechamento do Minhocão? Eu estou estudando isso tecnicamente. Eu não consigo te dar todas as respostas para todas as questões. Eu acho que, assim, só Deus conseguiria, de tantos problemas que tem aqui em São Paulo. Eu tenho uma equipe muito qualificada do meu plano de governo que vai estar comigo depois que eu ganhar a eleição. Essa equipe é formada por 2 ex-secretários de São Paulo, da cidade, 2 ex-secretários do Estado de São Paulo, 2 ex-ministros, chegou um terceiro, né, pelo Marco Sintra, que é o grande coordenador do meu plano de governo, e outros técnicos especialistas de todos os cantos que você imagina. E também tem ex-governadores reconhecidos no mundo todo nessa área de mobilidade, trânsito, transporte. Eu não estou dizendo o nome, mas todo mundo sabe quem é. Então, essas pessoas estão buscando soluções para mim. Eu não vou sair feito uma matraca falando bobagem. Ah, vai desativar, não vai desativar, faz, não faz. Não, eu quero estudo técnico. Tá? Se vai desativar, como é que resolve o problema? É isso que eu quero, né? Então, quando as pessoas trazem muitos problemas para mim, eu falo para minha equipe técnica, qual é a solução e próximo assunto, né? Me traga a solução, não me traga só o problema, eu já sei o problema, eu quero a solução. Então, a equipe tem trabalhado aí diuturnamente para fazer esse estudo e só depois desse estudo eu vou poder te dar uma resposta. A senhora diz que gosta de resolver as coisas. Como é que a senhora pretende resolver a saúde de São Paulo? Solução para a saúde de São Paulo passa por tecnologia. Não tem como a gente resolver a demanda que foi criada, especialmente agora, né, na época do Covid e pós-Covid, sem tecnologia. A tecnologia vai trazer o cidadão mais para perto do médico, o médico para pertinho do cidadão. A capacitação, os agentes de saúde precisam ser treinados e capacitados. Não tem sentido, hoje não tem organização nenhuma. A prefeitura não sabe o que cada um faz, não sabe o que o médico da família faz. Em várias regiões não tem médico da família. Se você vai numa OBS lá no extremo norte e você chega e faz lá uma fichinha e tal, daí você vai para um hospital. Aí, passou 2 semanas, você passou numa outra UBS, em outra região, foi para um outro hospital. As informações não se encontram, porque não tem uma coisa que até uma criança de 10 anos entende que é necessário. Se você perguntar para o seu filho, ele vai dizer, não, as informações têm que ser compartilhadas. Prontuário único. Qual é a dificuldade, meu Deus do céu, de fazer um prontuário único, de você ter aquilo disponível num computador, na internet, para que o médico da família lá da Zona Norte, quando esse paciente chegar no hospital, aquele outro médico entenda o que foi pedido, quais foram os exames que foram feitos, qual é a doença que ela tem, se aquela pessoa tem uma doença degenerativa, se tem uma doença prévia, se o problema merece uma tomografia ou só uma cibalena para uma dor de cabeça. Então são coisas muito simples. Telemedicina veio para ficar. Eu votei a favor da telemedicina e vou brigar para a telemedicina ficar e acabou. Por que que o rico pode ser atendido pelo médico muito bem formado, muito bem qualificado, lá no Albert Einstein? Mas o pobre não pode. Ah, não, para pobre não pode ter telemedicina. Por quê? Se para o rico pode e funciona, por que que para o pobre não pode? Isso desafoga a fila, tira as pessoas da fila de espera, acelera os procedimentos e ter multirões mesmo. E eu ainda não escolhi o nome para esse programa, tô pensando aqui no nome. Mutirões que avancem aquilo que já funcionou, como o Corujão, por exemplo, né? O Corujão da Saúde, a ideia era boa, mas não funcionou como deveria. Por quê? Porque parou no exame. Ué, gente, não precisa de Corujão para fazer exame, só para fazer exame? Aí não resolve nada. Ah, bom, eu sei que eu tenho problema, aí eu vou ganhar mais um problema, né? Que eu vou ficar, né, com problema psicológico por conta do problema de saúde. A pessoa não sabe o que fazer. Então, esses mutirões, né, que ainda estou buscando um nome para ele, a pessoa vai ter que entrar com parcerias entre prefeitura, hospitais privados e os hospitais públicos. Ela tem que entrar de manhã, ela tem que fazer todos os exames de manhã. À tarde o resultado está pronto. Ela fica no hospital. Ah, ela tem uma cirurgia de pequena complexidade, ela vai fazer no outro dia. E ela só vai embora com o problema resolvido. Isso vai
evitar atestados, né, para que a pessoa deixe o emprego, fique mais em casa, evita custos desnecessários, evita que o exame vença, como venceu o Corujão. O Corujão não foi um Corujão da saúde, foi um Corujão dos exames. Porque 6 meses depois ninguém fez nada, né, não passou por nenhum tipo de cirurgia e o exame venceu. Então foi dinheiro público jogado fora e tempo da população jogada fora. Tem que resolver nesses mutirões. As cirurgias, para você ter uma ideia, tem uma demanda gigantesca, porque tudo que foi eletivo parou de ser atendido por conta da Covid. Então você imagina a fila que eu vou ter que enfrentar. De pessoas que tinham uma herniazinha pequenininha, agora a hérnia já não é tão pequenininha assim. Tinha lá um probleminha de próstata, agora o problema está maior. Tinha lá um probleminha no coração, que podia resolver ali com um remedinho para pressão e tal. Agora o problema já é maior. Agora aquela cirurgia que era, né, talvez desnecessária, é necessária. A que era pouco grave, agora é mais grave. Então eu vou ter que ter uma mão muito firme de gestão dentro da saúde pública, usar de tudo que a tecnologia me oferece, sair fazendo parcerias com as universidades, pedindo pelo amor de Deus nos ajude nesse processo de gestão, porque vai ter que ser um trabalho conjunto para que nós possamos resolver, em grande parte, esse problema. Deputada Joyce Hasselmann, a pandemia provocou uma grande discussão em relação à educação de São Paulo, que já vinha sendo discutida por outras questões curriculares. Fora isso, nós temos o problema das creches. A senhora, como mãe, como é que dá para explicar uma creche fechar às 5 horas, as mães terem que resgatar as crianças às 5 horas da tarde, sendo que a maioria trabalha e sai depois desse horário? A gente tem que ter horário de creche estendida, isso é o óbvio ululante. Assim, não dá para entender por que não fizeram. Não fizeram porque não quiseram. Não adianta dizer, não, faltou dinheiro. Mentira, não faltou dinheiro. Tem uma máfia, inclusive, atuando e uma investigação que está na polícia envolvendo a questão de creches aqui, tá? Porque tem muito malandro ganhando nas costas da desgraça do povo, né? Então, de novo, põe a máfia para fora que dá para resolver o problema. A gente tem na fila hoje 22.700 crianças, né? Pelo menos é o dado oficial do município, mas é mentira, é muito maior do que isso. Esse dado oficial é um dado absolutamente irreal. E agora, após pandemia, a gente vai ter pelo menos o dobro dessa fila, porque quem podia pagar, não pode pagar mais. Ficou mais pobre, não vai ter o dinheiro e a prefeitura vai ter que resolver. Como é que resolve isso? Tem uma série de maneiras de resolver. Primeiro, obviamente, estender o horário das creches. Segundo, tem que ter creche noturna. Como é que a mãe que trabalha no shopping, gente, que sai 10, 11 horas da noite, vai fazer? O que ela faz com aquela criança? Tem que ter creche noturna. A mãe que trabalha no restaurante, a garçonete, a cozinheira. Você imagina o desespero? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu já fui trabalhar com um filho bebê embaixo do braço. Não deixei de trabalhar porque tinha medo de perder meu emprego. Mas faltou. Eu ainda podia pagar uma babá, mas babá também falta. Também tem problema de saúde. Também tem filho. Então, se o filho dela, né, não pôde ir para a creche, ela também não pôde vir cuidar do meu. E eu saía com o filho embaixo do braço, levava para a rádio, né, e ó, filho, pelo amor de Deus, fica quietinho, deixa a mamãe aqui fazer o jornal. E eu não quero isso, né, para as mulheres aqui de São Paulo. Eu quero que elas tenham a segurança. Então, a gente tem que fazer um mapeamento para ver onde, em que regiões é possível e necessário que nós tenhamos essas creches noturnas. Para o resto, gente, resolve com voucher. Não tem que inventar roda. Quem quiser inventar roda, olha, nem escuta. Porque se você pedir para construir uma creche no seu bairro, vai demorar o tempo da construção. Aí vai ter que ir atrás do funcionário. Aí é concurso, não é concurso, é funcionário público, não é funcionário público, faz uma parceria com uma organização social, não faz, aí tem a máfia que entra lá e toma o dinheiro. Então, é dar o dinheiro para a mãe, o Vale Creche. O voucher é um nome bonitinho para Vale Creche. E a mãe escolhe onde vai colocar seu filho, pronto, acabou. Porque para a mãe pode ser mais interessante colocar o filho perto do trabalho do que perto de casa. Porque ela sai do trabalho, passa na creche, pega o seu filho, vai embora. No outro dia, leva a criança com ela, deixa na creche e tá tudo certo. Então, entender que as soluções têm que ser muito personalizadas em São Paulo é muito importante. E eu, como mãe, né, sou mãe de 2, né, uma já tem 20 anos, já faz medicina, e o outro, danado que só ele, tem 12 anos. Já passei por muitos perrengues aí com a criançada. Graças a Deus, eu sempre tive uma mãe para me ajudar, sogra para ajudar, mas nem todo mundo tem, né, essa oportunidade de ter a mãe mais perto, de ter a sogra mais perto, de ter uma tia que ajude, uma irmã que ajude. E muitas vezes as mães acabam deixando aqueles bebês, as crianças pequenas, com outros filhos, um pouco mais velhos, mas também pequenos.
né? E aí a gente acaba submetendo essa criança a todo tipo de violência, né? Não estou dizendo que aconteça, mas há possibilidades de acontecer. Então, eu como mãezona que sou, né, também vou ser mãezona aí nesse projeto para resolver a questão das creches em São Paulo. A senhora, no começo da entrevista, falou sobre a questão dos ônibus, mas o transporte de São Paulo público, ele é caótico, cheio de gargalos. Como é que a senhora pretende resolver esse problema, que inclusive provoca congestionamentos e até a gente tem que fazer o rodízio todo dia, toda semana? Bom, estimular o transporte coletivo, o uso do transporte coletivo é muito importante. Mas não adianta eu estimular o uso do transporte coletivo se o transporte é ruim. A pessoa não vai querer. Se a pessoa tem um carrinho, o ônibus anda lá 12, 14 km por hora, demora, está lotado, é caro, ela acaba optando por ficar um pouquinho mais no trânsito e usar o seu carrinho. Então a gente tem que dar qualidade para o transporte coletivo. O meu modelo de transporte coletivo é o modelo utilizado em Curitiba. Não é bairrismo não, tá, gente? É que funciona, é só isso. O Jaime Lerner conseguiu, né, resolver a questão do transporte coletivo em Curitiba. É inacreditável que pessoas, né, fiquem apinhadas dentro de ônibus que não tem ar-condicionado. Ah, mas isso é luxo? Não, gente, pelo amor de Deus, não é. Com sol de 38 graus na cabeça, ali o ônibus superlotado, isso é uma questão de humanidade, Algumas soluções que a pandemia nos ensinou podem ser também utilizadas, como escalonamento do horário de funcionamento do comércio. Eu vou precisar muito que os comerciantes sejam meus parceiros, porque tem comércio que tem que abrir 6 da manhã, é a padaria, né? Tem comércio que pode abrir às 9. E se a gente vai escalonando, melhora a qualidade e nesse escalonamento reduz a superlotação, opa, eu já dou um estímulo para essa pessoa poder pegar o transporte coletivo, estimular a carona solidária. Mas se você quer ir de carro, beleza, vai de carro. Mas quem sabe a gente consegue, né, um estímulo, e talvez até financeiro, para que aquela pessoa que esteja com o seu carrinho, leve o vizinho, leve o outro vizinho, né, vai mais ou menos para o mesmo rumo. Então eu já estou tirando 2, 3 carros da rua. Não são soluções mágicas, são soluções simples, né? Tem que aumentar a corredor? Tem. Tinha um planejamento lá atrás, desse governinho sem vergonha aí que está na prefeitura, da tucanada, do prefeito anterior, que era de aumentar os corredores, né? Queria fazer lá um monte de quilômetros de corredores. Aí veio o prefeito, deu uma preguicinha nele e ele diminuiu. Falou, não, vamos fazer menos, deixa como tá, vamos dar uma reformadinha, pinta um ali, outro acolá, dá uma reformadinha. Então tem que ter um estudo profundo para saber onde é preciso mais corredor. E levar para as pessoas que estão muito no extremo de São Paulo o trabalho para perto delas. O trabalho tem que estar lá. Gente, vou pegar aqui um exemplo bem simples. Paraisópolis. Paraisópolis, favela, comunidade, você dá o nome que você quiser, tá? Não vou entrar na questão ideológica aqui. Aquilo é uma cidade. Paraisópolis tem o tamanho de uma cidade quase de médio porte. Que sentido tem a Dona Maria de Paraisópolis pegar 3 ônibus, um metrô, sabe sei lá mais o quê, mais uma van, mais não sei o quê, andar mais para chegar no emprego dela? Porque a Dona Maria trabalha nas Casas Bahia, na região central. Por que não pode ter uma Casas Bahia lá? Por que não pode ter a loja popular lá? Por que não pode ter a Riachuelo lá? Por que não pode ter a Centauro lá? Por que não pode? Por que a gente não pode fazer um complexo de lojas? Um modelo que é bem americano, inclusive, né? Nos Estados Unidos, em vários estados americanos, as pessoas não se deslocam de um bairro para o outro, porque no bairro dela tem tudo. Tem tudo. Então eu posso pegar esse jovem que está trabalhando de chapeiro, que tem que andar 3 horas de transporte coletivo, apinhado no transporte coletivo, que não tem tempo para estudar. Eu posso pegar esse jovem e posso capacitar ali em Paraisópolis. E eu posso fazer parceria com essas empresas para que ela leve a loja do lanche, o McDonald's da vida, para lá, para frente de Paraisópolis. Eu tiro esse menino do risco dele ser um aviãozinho do tráfico, eu estou capacitando esse menino, eu estou estimulando esse menino a ter mais tempo para estudar. E assim vai ser com a Dona Maria e com o seu Joaquim e com o seu José. Não é uma solução difícil. E tem mais, já tem projeto para isso, inclusive para Paraisópolis. Sabe por que não saiu? Porque malandro pediu propina para fazer. Com dinheiro privado. É dinheiro privado. A prefeitura ia fazer o quê? Não encher a paciência, não atrapalhar, não cobrar propina
e entregar o terreno. Pronto. O resto, a iniciativa privada ia fazer. Não fizeram, porque tem malandro corrupto que pede propina para tudo. Não se abre uma portinha nessa cidade sem bater um fiscal na portinha e dizer assim, ó, pra você conseguir seu alvará, tem que molhar minha mão. Pra sua barraquinha ficar aqui na praça, ó, tem que jogar aqui 500 na minha mão. Não anda pra frente. E aí, de novo, tem que ter coragem para enfrentar essa gente. E coragem não me falta. Candidata Joyce, diga para o povo de São Paulo por que deve votar na senhora. Convença-os. Porque se você achar que vai votar nos mesmos e que o resultado vai ser diferente, aí a gente tem um problema. O resultado não vai ser diferente. São Paulo foi abandonada. Pronto, acabou. Foi abandonada pelo PT, foi abandonada pelo PSDB. Essa tropa de malandros que passou pela prefeitura saqueou a prefeitura. Os amigos enriqueceram. Você vê que os amigos aí da prefeitada, tá todo mundo rico. Do prefeito atual, inclusive. É um milagre da multiplicação da moeda. Uma coisa impressionante a capacidade que essa gente tem de enriquecer. Então, se você votar nos mesmos, você vai ter a mesma coisa. Aliás, vai ter pior. Porque a cidade vai estar quebrada, a gente vai estar num pós-guerra, que é o pós-pandemia, e tem que ter muita coragem para jogar para fora essas máfias que dominam São Paulo. Então, ou é buscar uma alternativa de fato, ou é o caos. Então é isso. Ou é votar em mim para resolver e eu vou ter que andar com colete à prova de bala, segurança 24 horas, não tem problema nenhum, já passei por isso quando o PT me perseguiu. E agora, recentemente também, quando alguns extremistas malucos também me perseguiram. Não tem medo de nada. Mas se você não quer o caos em São Paulo, você tem que votar diferente. E só quem tem coragem para fazer isso sou eu. Tem até nomes bons que eu gosto, né? Mas eu brinco que é a bancada TIM. É a bancada TIM, dos meninos, tal, gente boníssima, até traria para trabalhar comigo na prefeitura. Mas já imaginou a tropa do PCC batendo o pé para a bancada TIM? Bateu o pé, eles correm para debaixo da mesa, vão para debaixo da saia da mãe. Mamãe, ajuda aqui, mamãe, mamãe. Não dá. Então é por isso. Ou é o caos, ou é alguém para resolver, com coragem. E dos candidatos que estão aí, nenhum tem coragem. A maioria tem a rabo preso com essa gente. Eu queria agradecer à deputada federal Joyce Hasselmann pela presença na nossa série de programas com os candidatos a prefeito de São Paulo e desejo muito boa sorte para a senhora na eleição. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui. Contem sempre comigo. Pode perguntar sempre que quiser, que eu estou à disposição para responder. Muito obrigado.